assim, né, Edu? Ele acha, cheguei no filé mignon. Né? Tem muita coisa boa pra gente avaliar, mas também, por exemplo, Edu, vamos já começar com o Flamengo e Nova Iguaçu. Não tem Gabigol, Edu. O cara tá suspenso. 2 anos de suspensão, aliás, uma suspensão bem estranha, né? Porque ele é suspenso, mas já começou a contar quando ele estava em atividade, quase que um É, ano da é, pena já foi paga. Eu até brinquei nas é. redes sociais, falei o seguinte: se esse julgamento acontecesse em 2025, por algum motivo, atraso e tal, ele não ia cumprir nada. Falou: olha, gente, já fui suspenso, vamos embora, vamos pro jogo, né? Em abril, mais ou menos. Verdade, verdade. Mas tá Verdade, fora é. nesse E sábado. exatamente, está fora, né, não vai poder aí participar das finais pelo Flamengo contra, o Nova Iguaçu, né. Mas aí, assim, é óbvio que o Flamengo é um time bem já azeitado, né, nesse início de ano, e um dos nomes ali na frente é exatamente o Pedro, né, o Pedro que vem resolvendo essa questão do número 9, né, essa questão de colocar a bola para dentro do gol. A gente tem até uma arte aí tal que já mostra um pouco desse equilíbrio também, né, entre os dois times, por incrível que pareça, o Nova Iguaçu, ele que fez 20 gols na competição, sofreu 14. Então, assim, quando eu digo equilíbrio, é um equilíbrio mais lá na frente, né? Porque o Flamengo fez 25. Com todo o poderio do Flamengo, vamos combinar, não está tão diferente assim em termos de gols feitos. Mas em termos de gols tomados, aí sim, o Flamengo só cedeu um tento até aqui, e com o time reserva, inclusive, né? E o Nova Iguaçu já tomou 14 gols. E a gente pode ver também, tanto em relação às finalizações, como também em relação às quantidades de passes, né? Como o Nova Iguaçu é um time, vamos dizer assim, mais vertical, não sei se é esse o nome, mas enfim, que chega com menos frequência à área adversária, mas quando chega tem sido eficiente. Então vamos ver se esse desenho, né, que os números mostram, vamos ver se isso é o que vai acontecer, pelo menos aí no primeiro jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que não custa lembrar, né, surpreendentemente eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, Fábio. Faz uma grande campanha. Aliás, chegam à final do estadual os dois melhores times, porque na fase de grupos o Flamengo foi o primeiro, campeão da Taça Guanabara, e o Nova Iguaçu o segundo. O Vasco foi terceiro e o Fluminense quarto. Agora, Vinícius, desses números que o Edu apresentou para a gente agora, de finalizações e passes, e ele falou assim: o Nova Iguaçu é um time muito vertical. Me corrija se eu estiver errado. A questão da troca de passes pode não dar verticalidade, né? Aquela coisa do time da profundidade, para frente, na direção do gol. Mas quando você olha associado o número de passes, finalizações, então esse time joga para frente, porque às vezes a troca de passe lateral entre zagueiros e laterais é uma troca de passe horizontal que não ocasiona nada. Mas quando você associa as finalizações, e elas são muito próximas às do Flamengo, aí você pode dizer, bom, tem dois times que gostam de atacar, mas será que na decisão Nova Iguaçu vai para frente também, Vinícius? Exatamente, concordo contigo. Tem duas métricas que as pessoas usam muito, que é uma, até para começar o contrário, que é quantos passos eu permito que o adversário dê antes de roubar a bola, e outro é quantos passos eu dou antes de chutar uma bola, que é exatamente isso que você falou. O Nova Iguaçu tem conseguido trocar menos passos para finalizar uma bola, e na final, por tudo que o time do Tite joga, por tudo que esse time está arrumado, como o Edu falou, está azeitado, a tendência é o Flamengo ter a bola, atacar, se postar no campo de frente, rondar a adversária, e o Nova Iguaçu vai ter que ser um time reativo, né, como as pessoas gostam de falar, vai ter que pressionar, recuperar a bola e sair rápido para ter chance. É a única forma que eu vejo do time conseguir surpreender nessa final, que é muito difícil, né? A gente sabe, o time do Flamengo é muito favorito, um favoritismo muito forte. Tem o artilheiro do campeonato, tem o melhor jogador, tem tudo que você queira. Tem a melhor defesa, como a gente falou aqui, só tomou um gol. E vai precisar. Acho que o ponto do Flamengo é se manter concentrado para fazer o que ele sabe fazer e levar a sério, entre aspas. O ponto do Nova Iguaçu é jogar por uma bola, ter uma chance, talvez jogar. Eu suponho que o gol do Nova Iguaçu o gol no sentido de objetivo é chegar vivo na segunda metade do segundo jogo, talvez. No segundo jogo, no segundo domingo, quando tiver os 20 do segundo tempo, o Nova Iguaçu falou, tô a um gol de tentar ser campeão, tô a um gol de ir pros pênaltis. Acho que esse é o grande objetivo, assim, realisticamente falando. O Flamengo vai ter a volta dos jogadores que saíram para a data FIFA, né?
Um Sim, destaque aqui no fala Brasil, isso. o Fabrício Bruno, principalmente, né, que já foi titular nos 2 jogos, que ninguém Sim. esperava ele titular nos 2 jogos. E o Nova Iguaçu tem, aliás, um fato interessante, que acho que é a próxima tela, né? Não sei se é a próxima tela, que é a que mostra os artilheiros, os homens gols. Uma coisa interessante do Bill, que eu poderia dizer. A gente que é scout olha isso, que o futebol tem um pouco cíclico, assim, né? Então, antigamente os times chutavam muito de fora da área, todos. Era um padrão, abre, chuta, abre, chuta. Quando começou o expected goal, principalmente, se percebeu que, olha, chutar de fora da área é uma das piores jogadas que você pode fazer, porque o índice de gol é muito baixo. Então, os times cada vez chutam menos de fora da área. O que isso leva a médio prazo? Os times que estão defendendo se preparam menos para chute de fora da área. O goleiro se prepara menos. Ao longo dos anos, o goleiro que é jovem hoje treinou muito menos isso do que o goleiro de antigamente. E a gente tem no Nova Iguaçu um jogador que é o Bill, que tem uma característica muito forte de chute de fora da área. Ele fez alguns gols assim no Carioca, né? Ele tem uma pancada. E eu acho que pode ser uma forma de surpreender. E eu acho que esse ciclo, uma hora vai voltar, né? Que vai aparecer bons jogadores que vão aproveitar o espaço que deixa na frente da área e vão fazer gols e as defesas vão voltar a se preocupar com isso. Tudo no futebol tem muito disso, né? E eu vejo o Bill Agora, como um cara que tem essa característica muito forte. Desculpa. e aí, não, Vinícius, ótimo. E aquela tela que mostrou, se puder de novo colocar, por favor, no ar, a gente observa uma proximidade. Carlinhos é o artilheiro, tem 8, Pedro, o artilheiro, tem 9. Uma assistência para cada um. Eles são finalizadores. Eles não são caras de trocar a chance do gol para servir um companheiro. Eles são a última bola. O Bill e o Everton, dois caras que têm que buscar a assistência. O Bill um pouquinho mais, porque ele é mais meia do que o Everton, né, que é um lado de campo. Mas os gols também muito parecidos, assim como dribles, ou seja, aqueles que estão mais perto da área. Há um equilíbrio no poder ofensivo, hein, Edu? Não, sem dúvida, o Carlinhos e o Bill, né, estão fazendo um excelente campeonato. Para quem não se lembra, né, um contexto histórico aqui, o Carlinhos é aquele jogador que surgiu no Corinthians ali em 2017. Ele foi, inclusive, artilheiro da Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior naquele ano. Surgiu como uma grande promessa, surgiu junto com o Pedrinho, né, o Pedrinho que depois foi vendido para o Benfica. O Carlinhos, por uma série de problemas, inclusive problemas pessoais, né? A mãe dele passou por um problema de câncer, ficou doente e tal. Ele meio que perdeu um pouco o foco na carreira, mas enfim, ele está tentando se reencontrar agora e está fazendo, né, um excelente campeonato carioca. O Pedrinho, que depois do Benfica foi para o Shakhtar, né? Tá no futebol ucraniano e agora voltou para o Galo. Né? É o mesmo Pedrinho dessa geração do Corinthians, né, revelada lá em Sim. 2017. Enfim, era um time muito promissor, né, um time que o Carille, né, que comandava aqueles jogadores, e o Bill também tem uma história relativamente também semelhante à do Carlinhos, né? O Bill que surgiu no Flamengo junto com o Vinícius Júnior, né? Eles chegaram a fazer um dos ataques, eles foram campeões das categorias de base, jogando pelo Flamengo. Então, assim, é como você disse, são dois jogadores que realmente têm talento, né? Sabem fazer gols, e isso os números, obviamente, estão mostrando. O Bill, inclusive, também vai muito para o drible, né? Como a gente mostra aí na nossa tela, são 59 dribles, 30 certos, quase o mesmo número do Everton Cebolinha, né? Então, assim, o Nova Iguaçu, é claro que a defesa do Flamengo está muito bem nesse campeonato carioca, mas o Carlinhos e o Bill vão ter esse grande desafio aí pela frente, né? Enfrentar essa defesa do Flamengo e quem sabe conseguir fazer gols aí no time do Tite. Agora, ô Vinícius, para a gente mudar a tela, né? Vamos botar a parte de escanteios, mas só para finalizar ali, o Pedro e o Carlinhos têm uma diferença. O Carlinhos tenta muito mais o drible, porque talvez ele seja muito mais acionado do que o Pedro, porque tem o Everton, tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique que entra sempre no segundo tempo. Ele é a última bola, mas até chegar a essa última bola, não é o desespero de buscá-lo o tempo todo. Essa é uma leitura correta em relação a dribles de diferença para Carlinhos e Pedro? Sim, na minha opinião, sim, porque o Flamengo tem uma gama de opções ali, Everton. Aí sai o Everton, entra o Bruno Henrique. Sai o Luiz Araújo, entra o De La Cruz mais adiantado. Aí tem o Arrascaeta. Tem o Gerson, que depois saiu pelo problema da cirurgia dele. São muitas opções ali na frente que você. E tinha o Gabigol antes, e agora tá suspenso, como a gente começou Sim. falando. Eram muitas opções e o Pedro não precisa sair da área para tentar resolver ele sozinho, porque no Fluminense ele tinha mais drible, ele saía da área.
Ele driblava, ele tentava jogadas, porque eram menos opções desse nível. Já no Nova Iguaçu é outro cenário, né? Um cenário muito mais modesto, assim, né? Bill e Carlinhos provavelmente dificilmente seriam opções de banco no Flamengo, nesse momento, né? Em outro momento talvez não, mas nesse momento sim. Então o Carlinhos há necessidade que ele saia da área, ajude, contribua, ajude a construir o jogo, porque não tem gente para construir para ele. O Pedro pode se colocar numa situação de ficar. Eu lembro dessa copinha que o Edu falou, 17. O Carlinhos era um cara que ficava mais dentro da área. Eu não tenho memória dele saindo da área, ajudando a construir e tal. Era um cara meio que de área. Você vê como ele se teve que reinventar na carreira para conseguir um sucesso alguns anos depois, né? 7, 8 anos depois. Agora, Edu, quando a gente fala em parte ofensiva, o escanteio está muito associado, porque são as chances criadas que, por muitas vezes, são bloqueadas ou espalmadas pelo goleiro, bloqueadas pelas defesas. O que você tem a falar sobre os escanteios aí para essa decisão de sábado? Primeiro jogo, sábado, 5 da tarde. Segundo jogo, dia 7 de abril, a decisão, domingo, no mesmo horário, no Maracanã também. Eu falei domingo, mas é sábado. Bem lembrado, Fábio, é verdade. Não, então, é uma curiosidade aí interessante, né? Porque assim, se a gente for, obviamente, em termos relativos, né? Se a gente for ver a quantidade de escanteios, tudo bem, o escanteios a favor, o Flamengo tem bastante, porque tem um grande volume de jogo, né? O Nova Iguaçu não tem tanto assim. Mas lá atrás, em escanteios cedidos, o Nova Iguaçu, relativamente, se a gente olhar o ranking do Campeonato Carioca como um todo, o Nova Iguaçu está cedendo poucos escanteios durante o jogo. Isso é uma coisa interessante. Inclusive, né, um dos esteios, vamos dizer assim, um dos pilares dessa zaga do Nova Iguaçu, o Sérgio Rafael, ele já está vendido, né, para Ponte Preta. Ele vai jogar a Série B pela Macaca o ano que vem. Esse ano, o Campeonato Brasileiro da Série B, né, a Ponte Preta que vai jogar a Série B, e o Sérgio Rafael é um desses jogadores que já está vendido, já não vai mais estar no Nova Iguaçu, vai para a Série B. Então, esse número é para mostrar isso, né, que a defesa do Nova Iguaçu, apesar de ter tomado muito mais gols do que o Flamengo, é uma defesa que tem cedido poucos escanteios. Isso é uma curiosidade aí que para a gente acompanhar aí durante o jogo de sábado. Exatamente. Então, vamos ficar atentos. Estarei sábado no Maracanã, trazendo aqui no Flash Score todas as emoções direto do Maracanã. É o primeiro jogo final, não tem o Gabigol suspenso, não tem o Gerson, como a gente destacou ainda aqui, está voltando de uma cirurgia. Então, são 2 desfalques do técnico Tite, como lembrou aqui o Vinícius, nosso convidado hoje, o scout, que bate papo com a gente também. Os jogadores que estavam com as seleções estão de volta, todo mundo à disposição do Tite. Agora,